Câncer. Você sabia que existem mensagens simbólicas por trás dessa doença? Se não sabia e quiser saber mais, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mensagens simbólicas por trás do câncer. Seja ele qual for o tipo de câncer ou região do corpo que ele se manifestar. Vamos começar a analisar o nome de origem do câncer, neoplasia. O que significa neoplasia? Se a gente for olhar o significado da palavra em si, neo significa novo, plasia significa fazer, movimento. Então, o que isso quer dizer? Talvez que a gente tenha uma necessidade de fazer algo novo, de se movimentar, de sair de uma acomodação. Se a gente não faz algo novo para a nossa vida, algo novo começa a se manifestar dentro da gente. Então, o que acontece? Muitas vezes o câncer começa a se manifestar, se a gente já tem aquela tendência lá no nosso DNA, tem um genezinho que está lá desligado e dependendo do que está acontecendo ele pode se ativar e então o câncer pode se manifestar. E se ele se manifesta, ele pode estar querendo nos dizer que é pra gente começar a se movimentar, é pra fazer algo diferente. E então ele começa a consumir toda a energia do nosso corpo. Ao invés da gente gastar essa energia para fora, vivendo a vida, ele começa literalmente a comer, corroer essa energia interna. Ou seja, começa a contaminar todas as outras células saudáveis, porque já que elas não estão atuando de uma forma saudável, né, sendo utilizadas de uma forma produtiva, ele vai lá e toma conta. E aí começa uma batalha do sistema imunológico, né, identificando esse invasor e tentando destruir. Mas muitas vezes ele não tem força para fazer isso sozinho. E aí a gente para pensar sobre o que é esse fazer. O que é o fazer saudável versus um fazer doentio. Um fazer saudável é fazer algo para si, para a própria vida. Um fazer doentio muitas vezes é fazer para os outros e não para a sua própria vida. Então aí já tem uma dica do que vem pela frente, do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Existem 3 tipos de origens do câncer, que é a física, que eu não vou me ater muito a ela, porque é mais de um âmbito médico, mas tem a ver com esse erro de multiplicação de células que podem então aparecer tumores, lesões, enfim, que aí a medicina se encarrega de cuidar. Eu vou tratar aqui hoje mais das questões emocionais e das sistêmicas familiares que podem também ser um estímulo para que essa doença possa aparecer, possa acordar. Então vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco dentro desse âmbito emocional. Então primeiro, a gente pode falar sobre o desrespeito aos limites saudáveis ligados à nossa própria natureza. Então, do que a gente está falando? Em relação a mim mesma, então, quanto eu me amo, o quanto eu me coloco em primeiro lugar, o quanto eu me coloco em prioridade e cuido de mim primeiro e atendo primeiro as minhas necessidades. Eu com o outro, como é a minha relação com o outro? Ela é em equilíbrio? Eu consigo dar e receber em equilíbrio? Ou eu só dou e o outro só recebe? Como é a minha relação com os outros no sentido do social? Eu me envolvo demais com esse social, eu me dou demais para esse social, ou é também em equilíbrio essa relação de que eu necessito desse social, esse social também necessita de mim porque eu também tenho algo para oferecer, mas em equilíbrio, não em excesso. E como sou eu com a vida? Eu sei viver a vida? Eu sei ir para a vida? Eu sei usufruir da vida? Ou eu vivo a vida olhando para a vida dos outros, cuidando dos outros, salvando os outros? Outro fator é o sedentarismo. O que sedentarismo está nos dizendo? Que a gente está parado na vida. A gente não toma atitudes, não toma decisões, não faz escolhas. Então, o quanto você não está se movimentando para essa vida? E aí, por isso, a necessidade de fazer algo novo. Outro fator é o padrão familiar.
Então, a gente tem a questão genética, de repente já ter tido casos de pessoas que manifestaram câncer, então a gente tem essa tendência no nosso código genético. Aliás, na verdade, todos nós temos, independente de alguém já ter manifestado ou não, é possível. Mas quando tem alguém na família que já manifestou, é óbvio que a tendência é um pouco maior. E dependendo de como você vive a sua vida, como é o seu equilíbrio emocional também, você vai tomar uma decisão inconsciente de fazer com que ela se manifeste ou não. Isso é muito possível. E além disso, os padrões familiares que a gente absorve. Então, a forma que a família funciona provavelmente vai ser a forma que eu vou fazer uma repetição nas minhas relações, de como eu também vou funcionar nelas. Então, se eu tenho uma família caótica, que eu preciso cuidar, salvar, eu me sinto aprisionada, responsável, como é que eu vou me relacionar lá fora com as pessoas? Provavelmente da mesma forma. Então eu não tenho permissão para viver a minha própria vida, fazer as minhas próprias escolhas, e sim ter que ficar o tempo todo cuidando de tudo e de todos. Essa é a mensagem que eu começo a gravar a partir dessa dinâmica familiar em que eu cresci. E também a gente tem o nível da mentalidade cancerígena. O que isso quer dizer? São pessoas que ficam muito focadas no problema dos outros e não percebem os seus próprios problemas se acumulando. Então, se a gente fizer uma metáfora, é uma célula cancerígena que tá ali, né? Ela tá pequenininha se manifestando. Eu não estou olhando para ela porque eu tô tentando resolver os problemas dos outros, curar o câncer dos outros. E aí, enquanto isso, essa aqui que tá dentro de mim começa a crescer, 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 crescer. Quando eu vi, já pode ser tarde demais. Então vamos falar um pouquinho sobre as causas sistêmicas dentro do padrão familiar. Bom, existe uma desconexão de um elemento com o todo. O que isso significa? Tem uma célulazinha ali, que é mais rebelde, que resolve contaminar todas as outras. O que ela pensa? Vamos dar voz a essa célulazinha. Ela pensa assim: bom, eu não tô nem aí pra vocês. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou dominar todo esse espaço porque eu quero. Você faz o que você quiser, mas eu vou fazer o que eu quero. Então, se a gente trouxer isso aqui para um padrão familiar de relacionamento, são pessoas que fazem muito por alguma outra pessoa, pode ser alguém específico, inclusive, de repente até um pai por um filho, ou um filho por um pai, enfim. E essa pessoa que está recebendo isso tudo que a pessoa faz por ela, vive por ela, não faz absolutamente nada em direção a essa pessoa. E ainda faz o que quiser com essa pessoa. Tira tudo que pode dela, manipula, controla. E essa pessoa nem percebe. Isso é o que a gente chama de padrão de relacionamento de salvador. O salvador vai lá, cuida, faz tudo pro outro, se doa pro outro, e o outro faz tudo o que quer com ele. E aí, essa célulazinha começa a invadir as células saudáveis dentro do nosso corpo, dizendo pra gente: eu faço o que eu quero com você. E aí vem o segundo passo, ela começa a se manifestar sem limite e sem controle, começa a se espalhar. Então, o que isso está significando aí pra gente? Vamos dar voz a essa célula de novo. É como se ela dissesse: se vira, resolve o problema aí. Vocês que me colocaram no mundo, cuidem de mim, me sustentem, façam alguma coisa. Agora é com vocês. É nesse nível. Não existe um limite, um controle num sentido de, inclusive até respeito, diálogo. Existe muito um dar. O dar, ele é em excesso. Então, como eu preciso me doar demais, eu tô abrindo uma porta para ser invadida, porque daí as pessoas fazem realmente o que querem comigo. E muitas vezes eu nem percebo isso, porque eu tô achando que eu tô fazendo por bem, para o bem do outro. Eu vejo que as pessoas precisam daquilo e eu quero ajudar, isso me faz bem. Mas não faz, porque você não tá enxergando a outra parte do que não tá te fazendo bem. Você enxerga só o que você faz, mas não enxerga o quanto que isso tira de você a energia da sua própria vida. Então vem o desrespeito a uma das leis mais importantes da vida, de se relacionar na vida, que é o dar e receber em equilíbrio. Também a gente pode trazer aqui as dinâmicas de traumas infantis,
que também podem fazer com que a gente escolha ter essa atuação de salvador, para na verdade ter uma sensação até que a gente está se salvando daquilo que a gente pode ter vivido, experimentado lá atrás. Então a gente projeta nos outros essa dor que a gente guarda, que a gente não quer ver, como se a gente tentasse evitar que o outro sentisse o que a gente sentiu e isso nos aliviasse daquela dor do passado. E aí a invasão, né? A palavra invasão vai aparecer muito aqui nesse vídeo, porque ela tá muito ligada aí à dificuldade de você dizer não. Você vai dizer sim, sim, sim o tempo todo pro outro, porque você tá salvando o outro, ajudando o outro o tempo todo, no seu ponto de vista, e não pra você mesmo. Então não tem como você ir pra vida dessa forma, né? E aí vamos olhar especificamente agora as bases emocionais por trás do câncer, tá? Primeiro, um sentimento assim de desesperança. Pessoas que parece que estão sempre assim, com pensamento pessimista, que parece que sempre vai acontecer uma coisa ruim, sempre uma coisa errada, não tem esperança que a vida vai estar tranquila, vai ser livre, vai ser boa, vai ser saudável, sempre esperando algo ruim acontecer. Isso também é um convitezinho a acordar essa célulazinha que pode estar adormecida dentro da gente. Perdas significantes também, no sentido de dificuldade de lidar com o luto daquela perda. Uma melancolia crônica, não consegue se movimentar, fica numa situação passiva, não consegue colocar energia para a vida, porque tinha uma dependência emocional daquela pessoa que partiu, então não faz mais sentido viver. É muito comum pessoas que reagem dessa forma com o luto, com uma perda, vir a manifestar um câncer um tempo depois dessa perda. Outra questão que está ligada a esse salvador que eu falo é pessoas que são muito amáveis, se doam, são prestativas, mas isso se torna uma compulsão, não é num equilíbrio. A pessoa não sabe viver e se relacionar com absolutamente ninguém, nenhum ser humano que aparece na frente dela, sem ser prestativa, amável, cuidadora, salvadora. Se torna realmente um transtorno, uma compulsão. O meu sentido de vida é fazer pelo outro. Essa pessoa acaba atraindo pessoas que gostam de sugar, sugar, sugar e não se dá conta. E aí, um dia, quando consegue se dar conta, ainda se frustra, achando que estava sendo usado. E estava mesmo, mas se colocou nessa situação, porque não tinha percebido que estava nessa dinâmica compulsiva de se doar demais para os outros. E se escondendo e escondendo de si mesmo os seus próprios sentimentos, que era o mais importante, que era o que deveria estar sendo visto. Atender às necessidades da sua criança interior. Não, estava tentando atender o tempo todo das outras crianças interiores, das pessoas lá de fora. E então as pessoas colocam o outro como mais importante que ela mesma. Então o que isso significa? Geralmente foram crianças que não tiveram necessidades emocionais atendidas na infância. Então como elas não tiveram, elas acham que não é importante elas receberem, elas não tiveram mesmo, mas elas identificam que é importante dar para os outros, então elas se doam demais para os outros. Essa é a dinâmica. Ou até crianças que foram abusadas emocionalmente na infância, no sentido de ser muito reprimida, às vezes ser induzida a ser um adulto muito cedo, né? Então uma criança madura, e fazer com que aquela criança já cuidasse daqueles adultos ao invés de receber o cuidado. Então, é mais um motivo para ela achar que ela é que tem que cuidar do outro e não precisa de cuidado, porque isso foi tirado dela. Então, ela não precisa. Pessoas que não se amam, o que significa se amar? Atender suas próprias necessidades, ter consciência das suas próprias necessidades e colocá-las em primeiro lugar. Isso é o conceito de auto-amor, gente. Então, o que eu faço com essa falta de amor? Eu fico vulnerável e permito que os outros me invadam. As pessoas podem fazer o que quiserem comigo, eu fico dizendo sim o tempo todo para os outros, eu atendo só a necessidade dos outros, só os desejos dos outros, só o que os outros querem. Eu acabo sendo controlada sem perceber. Pessoas que também guardam lá dentro da sua sombra sentimentos de abandono, de solidão, de culpa, de autopunição, podem vir a desenvolver uma tendência de câncer. Por quê? Porque é como se elas estivessem atacando a si mesmas.
Então, é um convitezinho essa célula acordar e começar a atacar literalmente todo o seu sistema celular. E a negação também das suas próprias necessidades. Eu não sei até onde eu consigo, até onde eu mereço atender uma necessidade minha. Então, não, eu não preciso disso, não, fica pra você, não, vamos comer o que você quer mesmo, porque eu não gosto, mas não vai me fazer mal. Eu nego o tempo todo que eu não tô realmente me deixando de lado. Eu acho que eu estou o tempo todo fazendo o bem para o outro, mas eu tô realmente esquecendo de mim. Então, quais são as mensagens inconscientes que a gente absorveu dentro do nosso sistema familiar que possa estar fazendo com que a gente esteja até convidando esse câncer a se manifestar? Então, por exemplo, como eu já disse aqui, que é o perfil de uma pessoa salvadora que mais desenvolve câncer, quais são as mensagens dentro dessa cabecinha, desse perfil salvador, que pode estar ali como um comando para que ele exerça essa função salvadora? Por amor a você, eu pego o seu problema. Pode deixar que eu cuido dele. Ou, por amor a você, eu adoeço igualzinho a você. Para você ver a minha lealdade ao seu sofrimento, a importância que você tem na minha vida. A gente não fala isso, nem pensa isso, nem faz essa escolha consciente, mas inconscientemente lá na nossa infância a gente faz. Todos nós na nossa infância, devido a algum tipo de trauma infantil, alguma ferida emocional que a gente sofreu dentro de algum momento da nossa infância, a gente toma alguma decisão sobre algo que está acontecendo dentro daquele ambiente familiar. E aí, uma dessas decisões que podem estar ligadas à possibilidade de um câncer se manifestar pode ser essas. Então, eu pego a sua doença pra mim, pode deixar que eu vou no seu lugar, não morre não, quem vai morrer sou eu, você fica aí vivendo, eu te salvo. Então, o câncer também pode estar relacionado sobre a relação da pessoa com alguém específico da família. Então, vamos dar um exemplo, imagina um câncer de mama de uma filha. Essa filha pode estar conectada diretamente com a mãe. Então, ela acha que ela tem que cuidar da mãe, ela acha que ela é responsável por aquela mãe, por mais que ela não queira, por mais que ela até reclame que tem que ficar ajudando aquela mãe o tempo todo, mas ela faz, ela não consegue deixar de fazer, porque ela acha que ela tem que fazer, que ela tem que salvar aquela mãe. Mas, na verdade, ela fica tentando salvar aquela mãe para se salvar de algo pior que possa acontecer. Então, é melhor eu fazer agora do que lá na frente aquilo me prejudicar de uma outra forma. E aí, ela não percebe que, na verdade, ela tá deixando de viver a própria vida, saindo do lugar dela de filha, tentando se tornar mãe da mãe, dizendo o que deve fazer, cuidando da vida dela, pagando as contas dela, enfim, o que for, né, dentro dessa realidade. Na verdade, é o seguinte, vai se manifestar o câncer numa determinada parte do corpo, porque cada parte do corpo também denuncia pra gente aonde está o problema, como esse exemplo que eu tô dando do câncer de mama, é um conflito com o materno, então pode ser um conflito com o materno. Eu quanto filha com a minha mãe, ou eu quanto me tornar mãe com o meu filho, né? Então a relação com o meu filho, como é esse conflito. Mesmo assim vai estar ligado à experiência que eu tive com a minha mãe de ser filha. A repetição que eu vou fazer desse padrão aqui de relacionamento maternal com o meu filho que chegou. Então, é muitos conflitos, por isso que a gente tem que sempre olhar cada caso de uma forma muito singular, muito específica, porque a gente tem que conhecer a história da pessoa. Mas tem uma base aí que nos denuncia onde pode estar o problema para a gente já direcionar e descobrir o que está acontecendo e poder ajudar a pessoa. Então, quais são as soluções para que a gente não caia nesse risco de manifestar um câncer, de acordar essa célulazinha que está ali adormecida? E para quem já teve, conseguiu a remissão, né, do câncer, conseguiu uma cura com tratamento médico, enfim, ou para quem está descobrindo agora essa doença e precisa ter o tratamento médico, gente, precisa procurar o médico, porque no momento que o corpo físico adoece, a gente precisa do suporte médico, nunca deixem de procurar. Mas a gente também precisa trabalhar o emocional junto para poder potencializar esse tratamento médico.
Isso é muito importante, é um tratamento multidisciplinar. Então, quais são as soluções aí no nível emocional para poder potencializar esse tratamento ou evitar que essa doença volte, se manifeste novamente? Primeiro é respeitar a nossa natureza, as leis sistêmicas familiares. Qual é o meu lugar dentro da minha família? Qual é o espaço que eu devo ocupar? Durante quanto tempo? O equilíbrio do dar e receber. Não é dar demais, não é receber demais. A gente precisa respeitar essas leis, atender as minhas próprias necessidades para que eu esteja inteira, para depois então poder dar a mão para o outro. Essa é a manifestação natural de um desenvolvimento de um adulto saudável na vida, que a gente consegue ir para a vida. Conseguir fazer uma diferenciação entre a sua criança interior que pode estar conduzindo a sua vida, controlando a sua vida e você não está percebendo, sobre o seu adulto saudável se manifestando. Então, perceber as suas responsabilidades, atender as suas necessidades, ter um plano de vida e colocar ele em prática para você se inserir literalmente na vida e não ficar naquele sedentarismo que eu falei no início, né? De não ter movimento, que viver passivo. Conhecer os seus próprios limites e respeitar esses próprios limites. Se dá o direito de dizer não quando você não quer, mesmo que o outro possa ficar triste ou chateado, mas você tem esse direito e aí o outro vai ter que dar conta do que ele sentiu com aquele seu não. Isso é dele, isso não é seu. Você não tem o poder de magoar ninguém. A pessoa se sente magoada porque ela criou uma expectativa, mas você tem o direito de dizer esse não. Fazer projetos de vida, projetar lá na frente coisas novas. Lembra lá no início que eu falei? Neoplasia, necessidade de fazer algo novo. As suas células estão dizendo que precisam que você se manifeste, faça algo novo na sua vida, gaste essa energia que está aqui dentro pro lado de fora e não deixar alguém comer, né, aqui do lado de dentro, essa célula doentia que vem e consome toda essa energia interna. Porque já que você não está usando ela para a vida, né, ela vai se alimentar disso e você faz o que você quiser. Não é assim que ela pensa? Quando a gente deu voz para ela lá no início? Desenvolver o seu amor próprio. Gente, é muito diferente o auto-amor do egoísmo. As pessoas confundem isso. Se eu disser não para a pessoa, eu tô sendo egoísta. Se eu não fizer o que ela tá me pedindo, mesmo que eu não queira, eu tô sendo egoísta. Eu poderia fazer, eu estou aqui sem fazer nada nesse momento. Mas não se trata da disponibilidade, não sempre da disponibilidade, mas do querer, de uma disponibilidade interna e não de tempo, só de tempo. Aquilo me faz bem? Vai me agregar alguma coisa? Não vai? Isso não é egoísmo. Você não pode deixar se invadir de coisas que você não gostaria de fazer, de sentir, de conhecer, de comer, o que for, ou de escutar que seja, só para agradar o outro. Isso te leva para a ruína. E tomar muito cuidado com o ego. O nosso ego é a nossa máscara, aquilo que a gente atua para o outro para esconder as nossas sombras. A gente precisa acessar as nossas sombras, conhecer tudo que está guardado lá, aprender a lidar com isso, acolher essas feridas, aprender a gerenciar elas, atender as necessidades que estão guardadas nessa sombra, que faz doer lá das nossas experiências infantis, dos nossos traumas infantis, para a gente então poder ser o mais autêntico possível. Não só com os outros, mas com a gente mesmo. E então, com isso, eu vou fazer uma escolha. Eu quero ir para o caminho da morte ou eu quero ir para o caminho da vida? No momento em que eu aumento meu nível de consciência, tomo consciência de tudo isso que está por trás da doença, o que ela está querendo me sinalizar, e eu começo a fazer uma escolha real do que eu quero, eu tomo uma responsabilidade com o meu adulto saudável sobre essa escolha que eu estou fazendo, e aí eu sigo a vida, ou com meus planos de vida, com as minhas projeções, ou me entregando para a morte. Se eu realmente estou vendo que não há mais sentido de vida para mim, porque eu não estou consciente de todo este padrão que eu vivo há muitos anos, não tendo uma vida. E acredite, quando você descobre que você não vivia, que você sobrevivia para atender os outros, e se dá a chance de aprender a viver, muda tudo. Começa a ter sentido. E o seu corpo começa a voltar a ter força, energia, imunidade para você poder viver essa vida aí que você estiver escolhendo, enfim, dentro dos seus planos.
Então, pensa sobre isso. Se você já teve câncer, se você acabou de ser diagnosticado com câncer, se você conhece alguém que está com essa doença, passa esse vídeo para essa pessoa assistir, para ela refletir sobre todas essas questões emocionais. E não deixem de procurar a medicina. Repito, no momento em que a doença se manifesta no corpo físico, a gente precisa do apoio e do cuidado médico. Isso é imprescindível, ok? E como eu disse antes, dependendo da parte do corpo, do órgão que se manifesta aquele câncer, tem um significado também, né? Porque a gente olha especificamente ali para cada pessoa, porque a gente tem que incluir a história dela dentro desse diagnóstico. Mas como eu dei o exemplo do câncer de mama que está ligado a um conflito materno, por exemplo, um câncer de próstata está ligado a um conflito com o paterno e o ninho, né? Então, eu fico preocupado com os meus filhos, eu fico preocupado com a minha paternidade, eu me coloco no lugar de pai para o mundo todo, não é só para os meus filhos, eu sou o pai de todo mundo, inclusive de quem eu não devo ser, seja pessoas estranhas ou conhecidas, e isso faz com que eu também não viva a minha vida, porque eu tô ali cuidando o tempo todo, não tenho tempo para minha vida, além de trabalho, que é uma necessidade de sobrevivência. Caso contrário, eu não olho para mais nada. Um câncer de pele também mostra a necessidade de um afastamento, de quanto a pessoa está sendo invadida, ela não aguenta mais ser invadida, todo mundo suga muito ela, então ela está sinalizando que ela quer um afastamento, que ela quer respirar. Tem vários significados, gente, vários. Então, assim, são só uns exemplos e são superficiais, tá? Porque, como eu disse, a gente tem que incluir a história dessa pessoa ali para poder realmente abrir o diagnóstico, né, no sentido psicológico. Mas é muito curioso, porque a base mesmo emocional de qualquer câncer que apareça em qualquer parte do corpo é sobre tudo isso que eu coloquei no vídeo, tá? Mas quando a gente olha um câncer num local específico, nos ajuda a ver, a ir mais rápido em direção de onde veio, qual a origem, com quem está sendo o conflito, né? Em que lugar, em que posição ali dentro da família, com qual pessoa da família, inclusive, a gente consegue ver aonde está o conflito, tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha trazido algum aspecto de reflexão para você. Tudo que eu tô colocando aqui é para conhecimento. E se você ainda não tem um profissional que te ajuda no aspecto, no âmbito emocional, seria muito interessante buscar esse profissional para você poder, junto com o tratamento, ou então se você está numa fase de cura, de recuperação, poder começar a investir nessa parte emocional para você poder evitar que isso se manifeste de novo, né? Enfim, faça essa busca. Busque isso como uma prioridade para você. Comece a se colocar como uma prioridade. Porque você pode ter certeza que você vivendo a vida, fazendo algo novo para sua vida, tendo planos de vida, trazendo sentido para essa sua vida, com aquilo que você escolher para você, que te faz bem, que te preenche, que traz sentido, como eu já disse, você vai ter uma saúde tanto física quanto mental e vai poder ser você mesmo de forma autêntica, ok? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui para mim, saber que esse conteúdo foi bacana, que teve utilidade, e compartilha com quem você achar que pode gostar desse vídeo e precisa saber, né, tomar consciência desse conteúdo. E quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Nos vemos no próximo vídeo então. Até lá!